O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 11 de março, estamos juntos mais uma vez para meditar a Palavra de Deus nesta terceira semana da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você chegou até aqui carregando coisas que talvez nem consiga colocar em palavras. Eu sei das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto, tentando entender por que a vida pesa tanto assim, por que o coração dói desse jeito, por que as respostas simplesmente não vêm. Eu sei dos dias em que você acordou, já cansado, já sem vontade, já sentindo que o peso do mundo inteiro estava nos seus ombros e que ninguém percebia. Eu sei das vezes em que você sorriu para todo mundo, disse que estava tudo bem, fez piada, segurou a postura, mas por dentro tinha um vazio que ninguém enxergava, um cansaço da alma que nenhuma noite de sono resolve. Eu sei das vezes em que você se ajoelhou para rezar e as palavras simplesmente não saíam, porque a exaustão era tão grande que até conversar com Deus parecia impossível. Eu sei das vezes em que você olhou para a sua própria história e pensou: eu tentei de tudo, eu fiz o meu melhor e mesmo assim nada mudou. Eu sei do medo que você carrega de tentar de novo e ser decepcionado outra vez, do medo de acreditar numa promessa e ser abandonado no meio do caminho, do medo de abrir o coração e descobrir que mais uma vez não era para você. E eu sei que por trás de toda essa fortaleza que você mostra para o mundo, existe alguém que só queria ouvir. Você não precisa ser tão forte o tempo todo. Está tudo bem não estar bem. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou em algo que você carrega no peito, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você, exatamente para hoje, exatamente para esse momento da sua caminhada. O Evangelho de hoje nos traz uma frase de Jesus, que à primeira vista pode parecer distante, pode parecer técnica demais, pode parecer coisa de quem estuda teologia, mas eu te peço, escuta com o coração aberto, porque essa frase tem o poder de mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Jesus disse aos discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Você ouviu isso? Jesus não veio para destruir nada, não veio para jogar fora nada, não veio para dizer que tudo que veio antes era inútil, era desperdício, era perda de tempo. Ele veio para completar, para dar sentido, para pegar aquilo que parecia inacabado e transformar em algo pleno. E sabe o que isso tem a ver com a sua vida agora, neste exato momento? Tudo, absolutamente tudo. Porque quando tudo em você diz minha história não tem conserto, Jesus diz: eu não vim abolir a sua história, eu vim dar sentido a ela. Quando tudo em você diz eu errei demais, não tem mais volta, Jesus diz: eu não vim apagar o que você viveu, eu vim completar o que ficou incompleto. Quando o medo te diz que você é um caso perdido, que a sua vida é uma coleção de fracassos, o Evangelho te diz hoje que nada na sua vida é desperdiçado nas mãos de Deus. Cada lágrima, cada queda, cada noite escura, cada tentativa que pareceu fracasso, nada disso é jogado fora. Jesus pega tudo isso e dá pleno cumprimento. Ele transforma o que parecia fim em recomeço. Você já parou para pensar no tipo de Deus que a gente tem? Porque o mundo nos ensinou a acreditar num Deus que faz contabilidade, que anota cada erro, cada falha, cada tropeço num caderninho. Um Deus de braços cruzados, olhando de cima, esperando a gente fazer por merecer. Um Deus que cobra, que pune, que se afasta quando a gente falha. Mas o Evangelho de hoje desenha um retrato completamente diferente. O Deus de Jesus Cristo
é um Deus que não descarta, que não joga fora, que não abandona o que começou. Ele é o Deus que olha para tudo aquilo que você considera quebrado, inútil, irreparável na sua vida e diz: isso aqui não acabou, isso aqui ainda tem propósito, isso aqui ainda vai dar fruto. Quantas vezes você olhou para o espelho e só enxergou as falhas? Quantas vezes você revisitou suas escolhas e só conseguiu ver os erros? Quantas vezes você se comparou com os outros e sentiu que ficou para trás, que todo mundo está avançando e você está parado no mesmo lugar? Quantas vezes você quis desistir de tudo, de rezar, de acreditar, de tentar, porque parecia que nada, absolutamente nada fazia sentido? Quantas pessoas ao seu redor sorriem por fora e choram por dentro, carregando sozinhas o peso de uma dor que ninguém perguntou? Pois é exatamente nesses lugares que Deus age. Ele não espera você se arrumar para te amar. Ele não espera você resolver tudo para se fazer presente. Ele não espera a sua casa estar em ordem para bater na porta. Ele entra no meio da bagunça. Ele entra no meio do cansaço. Ele entra no meio do medo. Ele entra no meio das trevas que você achava que iam te engolir. Ficar quando todo mundo vai embora. Ficar quando você mesmo desiste de si. Ficar quando a dor parece maior do que a fé. Ficar quando a escuridão parece que não vai passar. Ficar quando as lágrimas não param e as palavras não vêm. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que o Evangelho de hoje revela. Um Deus que não abole, não descarta, não apaga. Um Deus que completa, que cumpre, que preenche, que transforma. E Ele faz isso não com os perfeitos, não com os fortes, não com os que têm tudo resolvido, mas com os cansados, com os feridos, com os que já perderam a esperança, com os que já nem sabem mais pedir. Eu quero te fazer um pedido agora, do fundo do meu coração. Se essa palavra está tocando você, se alguma coisa aqui dentro está fazendo sentido na sua vida, ative o sininho deste canal para você não perder nenhuma meditação. Acompanhe diariamente o Evangelho com a gente, porque cada dia Deus tem uma palavra nova, uma palavra fresca, uma palavra que é exatamente o que você precisa ouvir naquele momento. E faz mais uma coisa por mim, escreve aqui nos comentários o seu nome, só o seu nome. Ou se você quiser, escreve uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, trabalho, força. Escreve, porque ninguém deveria atravessar a quaresma sozinho. Ninguém deveria carregar o peso desses dias de conversão sem alguém para caminhar junto. E nós somos essa família. A gente caminha junto, reza junto e se fortalece junto na palavra de Deus. Eu quero te contar uma história. Dona Madalena Souza, 67 anos, aposentada, moradora do bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Madalena perdeu o marido há 3 anos, depois de uma doença longa e dolorosa. Ela cuidou dele nos últimos meses, praticamente sem dormir, praticamente sem comer, praticamente sem viver a própria vida. Quando ele partiu, ela me disse que sentiu que a vida tinha perdido o roteiro, que não era só o marido que tinha ido embora, era o sentido de tudo. Ela acordava todo dia e não sabia mais o que fazer com as horas. A casa ficou grande demais, o silêncio ficou pesado demais, e a solidão virou uma companheira que ela não convidou, mas que não ia embora de jeito nenhum. Ela me contou que por muito tempo ficou com raiva de Deus, uma raiva surda, profunda, que ela tinha vergonha de admitir. Raiva por ter levado o companheiro de uma vida inteira, raiva por ter deixado ela sozinha, justamente quando ela mais precisava de alguém, raiva por não ter respondido às orações que ela fez de madrugada, ajoelhada no chão do hospital, pedindo cura, pedindo mais tempo, pedindo um milagre que nunca veio. E aí, um dia, uma vizinha convidou ela para assistir uma meditação do Evangelho na internet. Dona Madalena não queria ir, não queria ouvir nada de Deus, mas foi mais por educação do que por fé. E naquele dia, o Evangelho falava justamente sobre Deus não destruir
mas completar. E ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse: padre, naquele dia eu entendi que Deus não jogou fora os 42 anos que eu vivi com meu marido. Deus não aboliu a nossa história. Ele estava ali completando aquilo que a morte deixou incompleto. E eu percebi que a saudade não era castigo. A saudade era a prova de que eu tinha vivido algo muito bonito e que Deus ia usar aquela dor para me ensinar a acolher a dor dos outros. Hoje, Dona Madalena participa de um grupo de oração no bairro dela, acolhe outras viúvas que passam pelo mesmo sofrimento, prepara café para a comunidade toda sexta-feira e toda noite, antes de dormir, reza um Pai Nosso pelo marido e agradece a Deus por tudo que viveram juntos. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma presença silenciosa que sustentou quando tudo parecia desmoronar. Jesus continua no Evangelho de hoje e diz algo que merece toda a nossa atenção, cada palavra. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Repare bem no que Jesus está dizendo. Ele não diz que vai mudar algumas coisas e descartar outras. Não diz que vai escolher o que presta e jogar fora o que não serve. Ele diz que nem uma letra, nem uma vírgula será perdida. Tudo será cumprido. Tudo vai encontrar sentido. Tudo vai chegar à plenitude. Você entende o que isso significa para a sua vida, para a sua história, para tudo que você já viveu até aqui? Significa que nenhum detalhe da sua caminhada é insignificante para Deus. Aquele emprego que você perdeu e que te causou tanta vergonha não foi abolido, vai ser cumprido. Aquele relacionamento que acabou e que te deixou com o coração em pedaços não foi descartado, vai receber sentido. Aquela doença que te roubou meses da vida e te fez questionar tudo não foi em vão, vai ser transformada. Aquela oração que você fez e que parecia que batia no teto e voltava, não foi perdida, ela foi ouvida. E Jesus completa dizendo: quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Repare bem, não diz quem for perfeito, não diz quem nunca errar, não diz quem tiver tudo resolvido, diz quem praticar. E praticar é diferente de ser perfeito. Praticar é tentar todos os dias, é cair e levantar, é errar e recomeçar, é fazer de novo mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com medo, mesmo sem entender porquê. Então eu te digo hoje com toda a sinceridade do meu coração, você não precisa ser grande aos olhos do mundo, você não precisa ter tudo certo, você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Receber essa palavra é um gesto simples, é dizer: entra, Senhor, mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que minha vida esteja uma bagunça, entra mesmo que eu não mereça, entra mesmo que eu não entenda. E sabe o que acontece quando você faz isso? Deus entra, sem exigência, sem cobrança, sem pré-condição, não porque você se preparou o suficiente, mas porque Ele é assim. Não espera convite perfeito, não espera casa arrumada, não espera coração limpo. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. E Deus não se cansa de começar. Cada manhã é um recomeço que Ele oferece de graça. Cada oração, mesmo a mais desajeitada, é um recomeço. Cada lágrima derramada em silêncio diante dEle é um recomeço. Você não precisa ter força para recomeçar. Basta deixar Deus fazer o que Ele sempre faz: entrar, completar, dar pleno cumprimento àquilo que parecia perdido para sempre. E tem mais uma coisa que eu quero que fique gravada no seu coração nesta quarta-feira de Quaresma. Jesus disse que veio dar pleno cumprimento, pleno, não parcial, não pela metade, não mais ou menos, pleno, completo, total. Isso é graça sobre graça,
É Deus dando e dando de novo, sem contabilidade, sem limite, sem condição, sem cobrar de volta. Talvez você olhe para trás e só enxergue os fracassos. Talvez você olhe para o espelho e só veja alguém que falhou demais. Mas eu te pergunto com carinho, como é que você chegou até aqui? Como é que você sobreviveu àquilo que jurava que ia te destruir? Como é que você ainda está de pé, mesmo cambaleando, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem entender porquê? Isso é graça. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquela ligação de um amigo no momento certo tenha sido graça disfarçada de coincidência. Talvez aquele abraço inesperado tenha sido Deus usando as mãos de alguém para te alcançar. Talvez aquela noite em que você chorou até dormir e acordou um pouquinho mais leve, tenha sido graça trabalhando em silêncio enquanto você dormia. Talvez o simples fato de estar ouvindo essa meditação agora, neste exato segundo, seja a maior graça do seu dia. Não é graça que faz barulho, não é graça que aparece nas redes sociais, não é graça espetacular. É graça que sustentou, que segurou, que não deixou você desistir de vez. É graça silenciosa, discreta, constante e fiel. Graça sobre graça sobre graça. E ela não acabou, ela continua. Agora, hoje, nesta quaresma, na sua vida, na sua história, que Deus se recusa a abolir. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Pode ser que você esteja no ônibus, na cozinha, no quarto, no trabalho, não importa onde você esteja. Não pense na quaresma inteira como um grande projeto. Não pense em tudo o que você precisa mudar, resolver, consertar. Não faça listas, não faça promessas grandiosas. Pense apenas neste instante, apenas neste segundo, e faça uma oração comigo. Pode ser em silêncio, pode ser sussurrada, pode ser só no pensamento. Diga assim: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra nas minhas dúvidas, entra na minha solidão, entra naquilo que eu não consigo resolver, entra naquilo que eu não consigo entender, entra naquilo que eu escondi de todo mundo, mas que tu já conheces. Eu não tenho força para ir até ti, mas eu abro a porta. Entra, Senhor, completa o que ficou incompleto, dá sentido ao que eu não consigo entender, cumpre em mim aquilo que eu não consegui cumprir sozinho. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é recomeço. Não precisa ser bonito, não precisa ser elaborado, não precisa ser perfeito. Deus não mede a qualidade da sua oração, Ele mede a sinceridade do seu coração. E se você está aqui ouvindo isso com os olhos marejados, ou com o peito apertado, ou com um nó na garganta, saiba, Deus já te viu, já te ouviu, já se moveu em sua direção. Antes mesmo de você terminar de pedir, Ele já começou a agir. E para você que escreveu o seu nome nos comentários, saiba que eu rezo por cada nome, cada intenção, cada pedido. E para você que está em silêncio, que não escreveu nada, que só está ouvindo calado do outro lado da tela, Deus te vê também. Deus não precisa de comentário para te encontrar, Ele te encontra no silêncio, Ele te encontra no suspiro que ninguém ouviu. Eu quero encerrar essa meditação olhando nos seus olhos, mesmo que seja através de uma tela, e te dizer com todo o carinho que eu tenho: não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha, e se não foi perfeito, tudo bem. Ninguém pediu perfeição. O Deus que a gente serve não pede perfeição, e o que você não conseguiu, Deus completa. Essa é a mensagem mais bonita do Evangelho de hoje. Jesus não veio abolir nada na sua vida, não veio jogar fora sua história, seus esforços, suas tentativas, suas lágrimas, suas noites em claro, suas orações que pareciam sem resposta. Ele veio dar pleno cumprimento. Ele veio pegar cada pedaço que parecia quebrado e transformar em algo novo, algo bonito, algo que só as mãos de Deus são capazes de fazer.
Então, se você puder, escreve aqui nos comentários uma intenção para essa quaresma. Uma palavra que represente o que seu coração mais precisa agora. Paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço, luz, perdão, esperança. Escreve o que vier do fundo da alma. E quando você escrever, saiba que não é só uma palavra na tela, é uma oração que sobe ao coração de Deus. E tem gente aqui neste canal que vai ler o seu nome, vai ler a sua intenção e vai rezar por você. Porque a gente é assim, uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Uma família que se sustenta pela fé, pela oração, pela presença silenciosa e fiel de cada um. Gente de São Paulo, do Rio, de Salvador, de Manaus, de Porto Alegre, de Recife, de Goiânia, de Fortaleza, de Curitiba, de cada canto deste Brasil imenso, caminhando juntos, rezando juntos, acreditando juntos que Deus não desistiu de nenhum de nós. E essa caminhada não acaba aqui. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã tem mais evangelho, mais palavra, mais presença de Deus para sustentar cada passo do seu dia. E eu preciso de você aqui. A gente precisa de você aqui. Compartilhe essa meditação com alguém que precisa ouvir isso hoje. Com alguém que está passando por um momento difícil, com alguém que está sozinho nesta quaresma, com alguém que acha que Deus esqueceu dele, porque às vezes uma palavra no momento certo muda tudo. Às vezes um evangelho no dia certo é tudo que alguém precisava para não desistir. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera. Ele te espera com a mesma paciência de sempre, com o mesmo amor de sempre, com a mesma graça de sempre. Ele não aboliu a sua história, Ele está completando ela agora mesmo. Não desista, não agora, não quando Deus está tão perto. A paz de Cristo esteja com você, com a sua família, com todos os que você ama agora e sempre. Amém.